Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leonardo Barnet, sou gestor executivo da Matriz Rio Grande do Sul, do Grupo Besouro. A gente está aqui hoje para gravar o podcast da Besouro, falando sobre o orgulho LGBT, né, que é uma ação nossa aqui para fomentar esse assunto e também trazer essa pauta cada vez mais para dentro do nosso cotidiano. E trouxe aqui algumas pessoas bastante importantes para essa pauta, né? Pessoas também que aqui dentro do Grupo Besouro têm uma trajetória e também uma atuação em projetos específicos para as pessoas LGBTQIA+. Então, vou apresentar essa galera aqui, tá? Vou passar agora para a Vitória, e a Vitória também vai se apresentar e também falar um pouquinho mais sobre essa proposta. Oi, pessoal, eu sou a Vitória, coordenadora de projetos na Besouro, aqui na Matriz. Estou muito feliz, muito honrada por ser chamada para participar desse podcast com os meus colegas e minhas colegas, porque a gente faz um trabalho na Besouro que é muito importante sobre empoderamento das pessoas e acho relevante a gente falar sobre empreendedorismo para a comunidade LGBT, pensando no quanto o empreendedorismo pode ser uma possibilidade de inserção das pessoas no mercado de trabalho, né, em vista do preconceito que muitas vezes os empregos formais têm com relação a isso. Então, agora eu vou passar para a Sol, para ela fazer a contribuição dela aqui no podcast. Olá, tudo bem? Me chamo Sol Mariô, sou assistente administrativa aqui da Matriz, sou uma pessoa trans, uma pessoa queer, e acho extremamente relevante nós estarmos tratando essas temáticas que envolvem empreendedorismo, empoderamento dessa parcela da população, sobretudo nesse mês tão importante, né? Que é um mês não só de comemoração, mas também de conscientização para essas pautas. Vou passar agora para a Nicole, minha colega. Oi, gente, eu sou a Nicole, eu sou agente de relacionamento com aluno. Então, além das minhas vivências na minha própria vida, a gente acompanha também um pouco como é que o público LGBT entrando nessas turmas da Besouro para projetos específicos, algumas dificuldades que as pessoas vêm enfrentando e como que o curso é uma oportunidade para elas, né? E agora eu vou passar para o meu colega, o Dani. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo aí. Meu nome é Daniel Gil, eu sou auditor interno da Besouro também, sou responsável pela logística aqui da sede do Rio Grande do Sul e já acompanhei muita causa comunidade LGBT em projetos nos quais eu coordenei, como por exemplo o projeto Mais Diversidade, no qual a gente produziu cursos profissionalizantes para a comunidade. Foi um projeto muito importante, aconteceu em Porto Alegre, aconteceu no Rio de Janeiro, e nós formamos mais de 280 pessoas dentro da comunidade LGBT, mais especificamente a população trans. Esse, então, foi a apresentação aqui do nosso pessoal, né, dessa mesa aqui composta por pessoas sensíveis a essa causa, também membros da comunidade, né, então queria que a gente propôsse assim uma problematização, né? O que a gente encontra assim dentro do nosso público-alvo em relação ao empreendedorismo, mas principalmente em relação à execução das nossas aulas, né? De como a gente acolhe essas pessoas, de como que a gente percebe isso dentro das nossas atuações, das nossas aulas, dos nossos cursos, porque é muito importante a gente pensar também, né, o quão o nosso papel enquanto instituição, né, de fomento social, uma instituição de acolhimento principalmente, né, dentro dessas aulas, o que a gente identifica, assim, né? E eu posso contribuir e começar falando que eu acredito muito que exista uma certa resistência, assim, um pouco de algumas pessoas em relação à participação ou aos tipos de negócio que são criados, né? E isso perpassa muito sobre a coragem das pessoas também de incentivar essa ideia, né? As experiências que eu tive, né, com alguns alunos foi muito isso, assim, da gente conseguir levar para essa pessoa
a esperança de que sim, ela é possível, ela consegue, ela pode abrir aquele negócio, aquele tipo de negócio, né, que ela tem esse direito, inclusive, dentro da nossa sociedade, como cidadão e cidadã. E eu acho que o nosso papel, né, é super importante. Então, eu queria problematizar um pouquinho, né, das experiências de vocês com projetos, com relacionamento com o aluno, né, dentro dessa execução, o que vocês consideram assim que a nossa atuação tem de proposta, né, e de oportunidade para as pessoas LGBT dentro das nossas atuações de projetos. Então, dentro da experiência de projetos na Besouro aqui, atuando na coordenação, gostaria de falar sobre a minha experiência, né, no projeto Mais Diversidade, foi isso que comentei lá na minha apresentação, que foi um projeto voltado ao público LGBT. Era o público LGBT, refugiados e imigrantes, né, mas vamos focar aqui no público LGBT, que especificamente foi para pessoas trans. Muito do que foi sentido nesse projeto, o projeto aconteceu em 2022, inclusive, ofertando 5 cursos profissionalizantes, muito que foi sentido é a falta de oportunidade em empregos formais para essa população, o preconceito, e não só o preconceito para a inserção no mercado de trabalho formal, como também para se manter dentro daquele emprego, né? Nós tivemos vários relatos, depoimentos de pessoas que participaram, que a dificuldade não era só conseguir se inserir no mercado de trabalho, mas também se mantendo lá através, né? A gente sabe que existe essas barreiras ainda dentro do trabalho, com colegas, com chefias, enfim, com pessoas tanto na vertical quanto na horizontal ali no ambiente de trabalho. Então, esses participantes, beneficiários do projeto, eles estavam buscando uma oportunidade de eles conseguirem uma certificação para conseguir algum trabalho na área em que desejam, ou até mesmo abrir seu próprio negócio. Esse projeto a gente conseguiu atender mais de 100%, foi 117% do projeto. Então, de 280 vagas, nós atendemos 305 pessoas. E a ideia é que não só nós atendêssemos as pessoas, como também depois nós encaminhássemos elas para as ofertas de emprego, né? Através de parcerias com o Cine Porto Alegre e com o Cine Rio de Janeiro. E o que a gente percebeu bastante é que as pessoas, né, a comunidade tem desejo em trabalhar, tem desejo em se capacitar, em se qualificar, mas ainda falta a oportunidade, ainda tem muitas barreiras para que a gente consiga desafiar, né? Para a gente consiga, como é que eu posso explicar? A gente consiga atravessar, né, essas barreiras, essas pontes, esses muros ainda que existem, mas a Besouro, ela está trabalhando com isso, inclusive vai ter uma nova turma agora para LGBT em São João de Meriti, tem um novo projeto que vai acontecer também voltado a público LGBT. Eu vou passar agora a bola para minha colega Sol e gostaria que ela falasse a experiência dela no Mais Diversidade, pois ela foi minha colega lá, me auxiliou, inclusive em loco, em sala de aula, junto com os participantes. Vai lá, Sol. Sou suspeita para falar, assim, acho que foi uma vivência muito especial ter o contato com os alunos, sobretudo os alunos da comunidade LGBT, e eu acho que teve um impacto muito forte, assim, eles também estarem sendo atendidos por uma pessoa da comunidade, assim, isso é algo que me relataram, acho que havia uma identificação muito genuína logo do primeiro momento que nós nos víamos nas turmas, e isso acho que gerou com que essas pessoas se sentissem mais pertencentes naquele ambiente e com que elas fossem nos outros demais dias das aulas, se engajassem e se sentissem assim representadas, porque era um projeto também que estava sendo organizado e executado por uma pessoa LGBT, assim. Então acho que isso traz um pouco da minha vivência pessoal e como essas outras vivências também me atravessaram assim nessa experiência. E pensando assim um pouco no que tu falou, Dani, sobre essa questão da dificuldade de pessoas, sobretudo pessoas trans, acessarem o mercado formal de trabalho, é bem interessante a gente pensar isso, né? Porque as pessoas trans, elas estão fora de uma ideia normatizadora, assim, de padrão de gênero. E isso, muitas vezes, algo notável, assim, no trato com essas pessoas. E isso impede com que elas acessem esses espaços. E é interessante a gente pensar isso, né? Quando a gente está trazendo essas pautas, a gente sempre... É importante a gente distinguir orientação sexual e orientação de gênero, porque orientação sexual se diz a pessoa que a gente se atrai e
o gênero se diz com a identidade que nós temos, que não é uma identidade biológica, é uma identidade que nós construímos ela socialmente, é como nós nos interpretamos, como nós lemos, como nós queremos que os outros nos leem, como nós queremos ser respeitados, né? Então, acho que sempre é importante trazer isso, principalmente para pessoas que não são tão conhecedoras, não são próximas a pessoas LGBT, fazer essa distinção para elas entenderem também o porquê que as pessoas LGBT têm dificuldade de acessar o mercado formal de trabalho, porque são pessoas que rompem assim totalmente com essa norma de sociedade binária e com as expectativas dos papéis sociais designados a elas, né, desde do nascimento. E há uma confusão muito grande, né, com relação a esses prospectos biológicos, assim, do que os papéis de gênero se esperam, né, na nossa sociedade. Então, é sempre importante a gente trazer essa discussão e entender que identidade, como foi falado, é algo socialmente construído. E nós, tanto pessoas cisgêneras, elas vivem um papel, né, um performativo no seu dia a dia, nos seus atos. Acho que um filme bem interessante que nós estávamos comentando antes é O Homem com H, em que o ponto nefrálgico do filme é justamente o conflito do cantor Ney Matogrosso com seu pai. Então, e ali há toda uma problematização no filme do que é ser homem. E eu acho interessante a gente trazer para essas discussões de gênero isso, porque o Ney Matogrosso é um homem gay, mas um homem cisgênero, e ele, em plena ditadura militar, ele trouxe questionamentos e confrontos com relação a essa expectativa normativa de gênero que se tinham aos homens. É importante a gente meditar sobre essas questões para, inclusive, pessoas que são cisgêneras repensar como elas estão reproduzindo a masculinidade, ou as mulheres, a sua feminilidade. Então, esse filme aí fica como uma dica para a gente pensar essas questões de papéis de gênero que eu estou problematizando e que acho que tem muito a ver com o que tu estava falando antes, né? Por que essas pessoas têm essa dificuldade de acessar o mercado, né? Porque justamente elas rompem totalmente com esses papéis que são designados, esperados para ela. Porque a orientação sexual, muitas vezes, as pessoas elas conseguem mascarar isso, principalmente no mundo corporativo, no trabalho formal. Mas as pessoas trans é uma vivência, e as pessoas queer também é uma vivência intensa. É algo que não tem como mascarar, não tem como esconder, né? Vou passar agora para Nicole, minha colega, para ela falar um pouco sobre a vivência dela no setor de relacionamento com o aluno. Então, eu acho que no setor de relacionamento com o aluno a gente consegue ter esse contato um pouco mais próximo deles, né? A gente consegue escutar as angústias, os problemas, as felicidades, as comemorações. Então, a gente percebe também muito mais como que esses marcadores sociais de diferença, eles acabam se manifestando nesses diferentes públicos que são atendidos pela Besouro, né? Então, a gente nota como que uma turma que tem mais pessoas negras acaba tendo uma sensação de comunidade ali e acaba tendo um desempenho muito diferente também de uma turma que é essencialmente LGBT, por exemplo. Também uma questão da comunidade é a gente conseguir se identificar com os nossos próximos. E eu acho que quando a gente consegue fazer turmas que reúnem várias pessoas LGBTs, nem que seja para elas conseguirem se ver presente num ambiente. Melhor ainda se a equipe também for LGBT e conseguir ter esse reconhecimento também, mas a gente lida com pessoas que estão tentando entrar no mercado de trabalho, que estão tentando evoluir nisso, e nem que seja para conseguir ter um fiozinho de esperança nessa dificuldade em conseguir acessar o mercado de trabalho e conseguir estar numa sala que as pessoas todas estão lutando para conseguir mais oportunidades e enfrentam, além da dificuldade de ser difícil o mercado de trabalho em geral, de ter muito desemprego, também essas pessoas têm alguma vivência parecida com as dificuldades por ser LGBT, né? Então, eu acho que só isso já une muito as pessoas e dá para perceber, assim, quando a gente está atendendo as pessoas.
E, enfim, eu acho que isso acaba também trazendo... Isso exige uma sensibilidade, isso traz uma sensibilidade a mais, né? Porque são muitas questões sendo transversais ali e eu acho que a gente percebe bastante que pelo menos uma esperança acaba surgindo ali, sabe? É criado um grupo que as pessoas conseguem falar mais abertamente sobre certas coisas, elas entendem mais ou menos ali o que está passando na vida da outra, então tem um conforto a mais. E esses espaços são muito importantes também da gente conseguir criar e permanecer esse espaço seguro também para as pessoas criar. Às vezes é a primeira turma que é composta somente de pessoas LGBTs que a pessoa está. Então, às vezes é um sonho muito distante ser empreendedor, e aí, por estar nesse ambiente com pessoas similares, de um jeito que talvez a pessoa não tinha tido contato antes, ali já começa a surgir novas ideias, né, e novas possibilidades para ela. Bacana, Nicole. Outro ponto, assim, que eu me lembrei agora do Mais Diversidade é que, como o Dani falou, é um projeto que surge, assim, num contexto bastante sensível político aqui no nosso país. E é um projeto via governo federal, né? E como era um público de refugiados e imigrantes e o público LGBT, mas sobretudo pessoas trans, assim. E, a princípio, a gente tende a pensar que, nossa, que é uma mistura, né, de públicos. Mas foi algo bem interessante, assim, ver esses dois públicos convivendo, assim. Isso gerou aprendizagens muito legais, assim, ao longo dos cursos. Porque o público de imigrantes e refugiados também é um público marginalizado, é um público que está querendo se inserir num país em que eles não falam aquela outra língua. E eles estarem convivendo com pessoas LGBT, ele deu uma coisa que inicialmente eu tive um pouco de resistência, eu não entendi, mas ao longo, assim, do acompanhamento nas aulas eu pude perceber, assim, como era interessante, também como foi importante, assim, construir aquelas pontes, aquelas relações entre esses dois públicos, assim, só me recordei agora. Bom, passar para o Barney. É maravilhoso, assim, poder ouvir, né, tudo que vocês estão trazendo aqui, que a gente está também conectando, assim, e a questão, acho que da identificação, ela é a grande chave, assim, que a gente consegue levar para a sala de aula, né? E aqui a gente fala muito da educação empreendedora, mas a gente também tem esse enfrentamento lá na Educação para o Futuro do Trabalho, nas nossas atividades maker também, né? E quando a gente fala sobre o atendimento de adolescentes, no atendimento de crianças também, né? Que a gente acaba também pegando esse público dentro do ensino fundamental, das escolas públicas, buscando, ou então, a juventude periférica, né, com espaços da juventude também no Rio de Janeiro. Então, a gente acaba tendo essas demandas, atendendo o público também, e a importância dessa identificação é muito diferente quando a gente tem dentro dos nossos espaços um educador, uma educadora, uma assistente pedagógica, alguém que está ali, está sensível a isso e também podendo acolher e dar esse suporte para esse público, né, que está buscando a sua capacitação, que está buscando a sua inserção no mercado, né, e é muito gratificante, assim, poder ter casos, né, de vários cursos que a gente teve, e os projetos são muito diferentes, né, mas eu lembro ainda quando atuava dentro de sala de aula, né, o quanto a minha atitude, né, como pessoa LGBT e como educadora, a nossa postura perante isso, né, dentro de sala de aula dos projetos, era muito importante no sentido de eu consigo mostrar que existem possibilidades, né, e as possibilidades estão aí, e principalmente fazer com que essas pessoas pensem de uma forma diferente, né? Que sim, não é fácil, sim, não é um caminho extremamente igual para todos, né? Não é nem um pouco igual para todos, mas o fato da gente poder estar inserido nesses espaços, problematizar, né? E por uma pedagogia da pergunta, né, gente? É problematizar o porquê daquilo, né? Como que a gente pode transformar essa realidade dessas pessoas dentro da afetividade, dentro daquilo que é legal, dentro daquilo que é de acesso à informação, né? Então, eu acho, assim,
maravilhoso o trabalho que a gente faz. Eu acho que o Mais Diversidade, os projetos que a gente tem de atendimento com ensino fundamental, com a juventude, a gente está aí dando espaço e abrindo caminhos, principalmente de acolhimento e escuta, né, para essas pessoas, e que esses jovens e que esses beneficiários possam entender e contar com a gente que essa capacitação, ela é uma capacitação inclusiva, que vai pensar, né, no conforto, que vai pensar na sensibilidade daquele público, e esse é um diferencial muito bom nosso, assim, né. É muito, muito importante a gente lembrar que quando a gente está fazendo ações e quando a gente está dentro desse contexto para motivar os nossos alunos, as pessoas que são beneficiadas com o projeto, é muito importante a gente frisar o conhecimento, frisar a informação, levar essa informação, ajudar essas pessoas, né? E tem muita gente aí que não se conhece, tem muita gente aí que não sabe dar nome para essas coisas, né? Que não tem essa capacidade ainda de refletir, de entender que é possível e que isso existe, que tem um nome para isso, né? E então é que a gente possa sempre ser esse porta-voz aí da informação, além do acolhimento, né, daquilo que a gente já faz. E tu, Dani, o que tu traz para a gente, assim, para contribuir com essa pauta com mais diversidade, também com outras vivências? Eu quero falar um pouco sobre a vivência que eu tive durante a execução, a pré-execução do projeto Mais Diversidade, foi onde eu tive um maior contato, né, com a comunidade LGBT, e queria puxar o gancho que a Sol comentou anteriormente, e o Barney agora também, que é a questão da inclusão, porque eu me senti incluído a comunidade, as pessoas LGBTs, enquanto fazia reuniões, principalmente com lideranças, né, da comunidade. Agradeço aqui no podcast a Aliança LGBT, em que tive reuniões com eles, o pessoal do Fundo Positivo, a Marina Reidel, o Dani Moretson, que foram pessoas que me acolheram, principalmente no entendimento e das falas que eu precisava realizar ali durante o projeto, né, na execução do projeto, para que essa população, para essa comunidade, pudesse sentir acolhida ali no momento da realização desse projeto, né. A Besouro é incansável na luta dos direitos e também no acolhimento das pessoas. Como a gente sabe, nós temos aqui lideranças que são dentro da comunidade LGBT, estão aqui na Besouro, como, por exemplo, o Barney, o Alex lá do Rio de Janeiro. E agora a gente está com novos projetos, né? A gente está em parceria com o Fundo Positivo, num projeto que eu acho que é em São Paulo, Fundo Positivo, e o outro projeto que a gente está para iniciar com uma turma doada na Bahia. Então é isso, passo a palavra agora para a minha colega excelentíssima, elegantíssima Sol. Eu acho que essa questão do acolhimento é bastante importante, assim, acolhimento e escuta que tu traz, né? Porque a gente sabe, assim, que nas vivências LGBT, muitas vezes essas pessoas, elas, em seus núcleos familiares, nas suas vivências pessoais, elas não têm um espaço, elas não têm um acolhimento, e fica muito difícil, assim, porque a aprendizagem também é um processo afetivo, também tem que ter um olhar genuíno para o outro, tem que ter uma escuta genuína para o outro. Então, assim, atender essas pessoas, ela exige um olhar sensível, uma escuta sensível. E eu acho que isso é bastante importante, algo que todas as pessoas que eu trabalhei aqui na Besouro, sobretudo nesses projetos voltados para o público LGBT, nós sempre exercitamos e discutimos isso para a gente poder conduzir essas relações, essa relação com esses alunos da melhor forma possível. E eu acho bastante importante isso que tu trazes, porque muitas pessoas, às vezes, por não vivenciarem isso na pele, não entendem o quão importante é estar sensível, estar informado, saber como designar a palavra, entender minimamente que seja sobre essas questões, para que consiga atendê-las e escutá-las de uma forma efetiva. Inclusive, eu acho que essa é uma reflexão bem importante que todo mundo que está na empresa tem que ter, porque a gente tem turmas que são voltadas unicamente ao público LGBT, mas provavelmente sempre vai ter alguém LGBT na sala. Então, esse é um olhar atento que todo mundo tem que ter. O facilitador tem que ter, o consultor tem que ter, a equipe interna tem que ter, porque nome social tem que ser verificado toda vez, em todas as turmas,
com todos os inscritos. Então, esse tipo de cuidado a gente tem que verificar todas as vezes. E é uma coisa que a gente, se já não tem na vida, a gente tem que desenvolver para ter na vida. Então, saber minimamente como funciona a comunidade LGBT e como conversar com as pessoas e como introduzir esse assunto também, e por que não introduzir também na sala de aula, em conversas, porque provavelmente é também um fator de identificação ali das pessoas, mesmo que não seja um projeto ou uma turma especificamente para o público LGBT, né? Então, esse acolhimento também e esse espaço seguro a gente cria nessas turmas e em todas as turmas, na verdade, em toda a vida. É algo que a gente tem que levar para a conversa de bar, sabe? Eu estava aqui ouvindo e pensando, né, o quanto é importante a gente levantar a pauta, né? Quanto é importante a gente falar sobre isso entre nós, né, dentro do nosso ambiente, com os nossos colegas, porque a gente só vai conseguir ser esse agente transformador lá na ponta se a gente também tiver isso, né, com a gente, né? Se a gente tiver essa cultura do poder falar abertamente sobre isso, do poder problematizar isso no ambiente de trabalho, do poder trazer isso de uma forma, além de madura, né, de uma forma respeitosa, assim, né? Então, acho que a iniciativa desse assunto, desse tema, desse podcast está sendo bem importante, né, para a gente lembrar de discutir isso dentro dos nossos tempos, quando a gente consegue, né, dentro das nossas conversas, né, dentro dos nossos ambientes, assim, e também mapear a representatividade, né, mapear dentro das nossas equipes, a diversidade estar presente dentro dessas equipes, e além disso, onde que essa diversidade está atuando, né, de que forma essa pessoa está atuando, ela está em liderança, ela está numa posição confortável, ela está fazendo o seu trabalho bem e está feliz com isso, né? Porque essa é o cuidado, né? É poder olhar para as nossas equipes, para poder olhar para as pessoas que fazem isso tudo acontecer, né? E que isso seja muito natural, para que possa ser natural lá com o aluno, para que a gente possa dizer para essas pessoas de fato, né, que não, só um pouquinho, tem luz aqui, né, tem caminho, dá para ser bom, né, e enfim, acho que a gente sabe muito do que a gente já passou, de tudo que a gente já vivenciou dentro de ambiente de trabalho, também na nossa vida, carreira profissional, pessoal, enfim. É importante a gente validar isso com as pessoas, né, de dizer que dá certo. Então é isso, pessoal. Eu acho que a gente está chegando aí num bom tempo aí já de conversa, né? Eu quero agradecer a presença de vocês, Daniel, Nicole, Sol. Muito obrigado por estarem aqui com a gente, né? E vamos movimentar esse podcast aí, gente. Vamos fazer mais temas, vamos falar mais de diversidade, né? Acho que seria muito interessante a gente tentar um formato que reúna as sedes com pessoas de diferentes lugares. Eu acho que a gente tem que fazer com que esse canal aqui seja um canal mesmo de parar, pensar, ouvir e problematizar, né, aquilo que é mais importante, que nos qualifica e nos deixa também mais preparados para receber e atender o nosso público. Muito obrigado, gente. Até a próxima.